Estão me ouvindo, amém? Amém? Até a pilha, 1000 graus, pegou a unção da pilha toda aqui. Acabou até a bateria da pilha. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Todo mundo estão bem? Amém, gente? Amém. Vocês parecem cansados, amém? Amém? Ah, agora sim, agora sim. Que bom, vamos lá. Hoje vamos finalizar o mês de novembro. Neste mês nós conversamos algumas coisas sobre os encontros com Jesus. Falamos sobre você precisa buscar a Deus, lembram disso, amém? Falamos sobre quando você tem um encontro com Jesus, demos vários exemplos disso. Falamos sobre fazer um reset espiritual, de recomeçar do zero com Cristo. Lembra, né? Isso aí, tá ligado. Falamos também semana passada de você precisa tomar uma decisão. Todo mundo desencalhou e desenrolou na vida, amém? Hã? Aí ficou, vai. Quem começou a atividade física essa semana? Ah, teve gente que começou, tá vendo? A palavra de Deus fala e mexe. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema, o poder da fé. É um texto muito conhecido, mas é um texto interessante que a gente passa desapercebido. E eu fiquei pensando, Deus, que tema dá nesse texto que explique a profundidade do que ele é, do que ele significa. E eu cheguei então nessa decisão aqui de pensar no tema, o poder da fé. E o texto é João 8, 31 e 32. Quem conhece esse texto? É muito conhecido, não é? Você está com sua Bíblia aí? Vamos ler, são só 2 versículos. Antes da gente meditar, a gente já vai ler. E diz assim, olha, encontraram sim ou não? Não e sim, vamos esperar um pouquinho. Jesus está voltando, vai. Encontraram sim ou não? Sim. Diz assim a palavra: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse texto é muito conhecido. Veja bem, então eu estou falando que o poder da fé, será que não basta ter fé? Não é somente, eu tenho fé, eu creio em Jesus. Não é somente crer em Jesus. Nós precisamos experimentar o poder da fé, o poder de quem experimenta Jesus. Crer em Jesus, por exemplo, citando apenas um exemplo, lá em Tiago 1,19, diz que até os demônios creem e estremecem. Então não é somente dizer eu creio em Jesus, é crer e de fato experimentar o poder dessa fé, de alguém que se rende, se entrega nas mãos de Jesus. Por que que muita pessoa diz que crê em Deus, crê em Jesus, e parece que as coisas não mudam? Tem alguma coisa estranha. E aí a gente olha para o texto que nós lemos aqui no versículo 31, começou dizendo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então essa palavra é para quem crer em Jesus. Disse Jesus aos que haviam crido nele. Se você está aqui e diz eu tenho fé em Jesus, Jesus quer falar algo mais para você nessa noite, amém? Disse Jesus aos que haviam crido nele. Eu falei que não é somente crer, nós precisamos experimentar o poder da fé. Para experimentar o poder da fé é muito simples. Em primeiro lugar, o texto diz, permaneça firme. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Foi Jesus que disse isso. A gente tem se iludido muito, achando que é só dizer eu creio em Jesus, e é por isso que as coisas não mudam, não andam. Por isso que a gente não se liberta, parece que a gente continua preso nas mesmas cadeias. Porque para experimentar o poder da fé, você precisa então permanecer firme. Isso é uma condicional. Jesus colocou, se vocês permanecerem firmes. Se vocês permanecerem firmes. Tá ligado, gente? Tá atento a isso? Concorda? Amém? Agora, me diz o seguinte, permanecer é moleza? É moleza permanecer, é 10. Cadê vem cá, Arthur, chama o Arthur que é fortão, que é novo, vem cá, por favor. Não quer não? Tá com medo? Eu não vou pegar, deixa eu ver outro corajoso. Cadê o Vini? O Vini tá aí, não? Não tá? Esse é corajoso? Vem cá. Aleluia! Corajoso. Um rapaz forte, bonito. Amor, você consegue fazer esse movimento assim, abrir os braços? Então, só fica assim com os braços, por um tempo.
Exibido, né? Acho que vamos ter que dar um peso para ele, essa ilustração não vai dar. Segura aí, tá bom? Segura firme assim, como se você estivesse segurando um peso. Fica um pouquinho aí para ver quanto tempo a gente vai aguentar o permanecer. Às vezes a gente acha que permanecer é moleza. Mas vamos ver o movimento, a hora que cansar, você pode parar, não fica tranquilo que as meninas não vão rir de você, tá bom? Senão você vai machucar o braço. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Quantas coisas você já começou e já parou? Tá tudo bem aí? Quantas coisas você já começou na vida e já parou? Já começou uma dieta? Quantos aqui? E não deu continuidade? Mantenha o braço lá em cima. Não. Cansou já? Tá difícil? Não, tá bom. De palmas para ele. Valeu sua coragem. Show. Permanecer não é tão moleza como parece. E Jesus disse, para experimentar o poder da fé, você precisa permanecer firme. Se você permanecer firme, essa foi a condicional que Jesus colocou. E aí, gente, quantas vezes você começou uma dieta? Segunda-feira, não chegou na outra segunda, a gente já parou. Começou a academia, algumas pessoas levantaram a mão que começaram a academia semana passada, amém? Acho que a palavra é, você precisa tomar uma decisão, Deus impulsionou alguns. Já parou ou continuou uma semana? Durou uma semana já? Aleluia! Olha aí. Começou uma academia e parou. E às vezes permanecer não é fácil. Aquele videozinho de academia. Tem gente, eu gosto de academia. Tem uns treinos que é muito engraçado, né? Vamos ver um videozinho aqui de academia. Olha isso, os treinos da galera. Menos luz. Olha isso, está nadando. A gente na academia vê umas coisas engraçadas, isso parece até que é montagem, né? Por que isso, gente? Permanecer não é firme. E às vezes a gente quer dar um migué, né? Quer fazer uma coisa, fazer um atalho, porque é difícil você manter. É igual essa foto que está ali na posição. Esse movimento aqui se chama prancha, né? Faz isso aqui, mais de 1 minuto para você ver. Segurando firme, né? Sem ficar enrolando. Não é isso? Então, o que mostra? Permanecer. Você precisa permanecer. Quantas pessoas começaram a crer e não permaneceram? Você começou um projeto profissional e aí a coisa é difícil, tem suas dificuldades, você para. Melhor, você começou a ir na igreja, estava gostoso, estava indo, aí o colega começa a chamar de cá, começa a chamar de lá e você parou. Começou a evangelizar. Hoje de manhã o pessoal no estudo bíblico saiu também pelas ruas aí, vendo as questões, vendo o bairro. A gente começa a marcar um evangelismo, marca 1, marca 2 e depois não permanece. Você começou a orar por uma situação na sua vida, pedindo a Deus por uma situação, e aí o que aconteceu? Você parou de orar. E aí a gente ainda usa aquela desculpa, Deus já ouviu, Deus já sabe. A gente não ora porque Deus não sabe, a gente ora porque a gente precisa aprender a permanecer firme em oração, buscando a Deus. Amém, gente? Eu perguntei então, coisas que você começou e que você parou. Agora eu faço uma outra pergunta. Se a vitória nesses assuntos que nós trouxemos aqui dependesse da sua perseverança, você teria vencido? Se a vitória dependesse da sua perseverança, você teria vencido? E aí eu digo o seguinte, olha, muitas vezes não é que a gente não tem vencido nas coisas ou na vida, é que a gente não tem perseverado. Não é falta de vitória, é falta de perseverança. E aí eu faço uma outra pergunta: o que atrapalhou você permanecer? O que foi que te parou? Você começou, creu em Jesus, mas algo te parou. E o que foi que te parou? Eu sei, gente, que acontece situações. Começou um projeto, faltou dinheiro. Acontece, não é isso? Quem aqui não falta dinheiro? Começou um projeto, de repente faltou tempo. Estou meio sem tempo, está difícil, começou a academia, muda o horário de trabalho e tal, e o tempo começa a tirar de nós a permanência naquelas atividades. Às vezes coisas mais difíceis, aconteceu algum trauma, uma perda, e aí a tendência da gente é fazer o quê? Parar. Uma crise, um problema,
A namorada terminou, o namorado, casamento, trabalho, qualquer problema que acontece na nossa vida. E o que a gente faz? A tendência é parar. O que é que te parou? Você começou algo e estava todo empolgado e de repente não deu certo. Não deu certo de um jeito, poderia dar certo de outro jeito. Mas a nossa tendência não é permanecer, é parar. Começamos com todo o ânimo, com toda a alegria, e aí chega, a gente desanima. Mas o que Jesus disse para as pessoas que creram nele? Se vocês permanecerem firmes. Aí você começou a ir na igreja, estava todo firme, e na igreja, de repente você encontrou alguém que começou a te chamar para ir para a rua, para ir para as baladas, e não ir para a igreja mais. Acontece ou não acontece? Você começou a ir para a igreja e você desanimou. Ou às vezes aquele amigo, que tem gente que é assim, né? Se você estiver atolado no mundão, qualquer coisa, nas drogas, ninguém está ligando. Você começou a ir na igreja, o pessoal, agora você virou crentinho, não é assim? Aí você desanima e aí você não permanece firme. Estão comigo, sim ou não? Você precisa permanecer firme. Diga para a pessoa do seu lado, permaneça firme. Ei! Em segundo lugar, para experimentar o poder da fé, além de permanecer firme, Jesus disse, seja discípulo, versículo 31, verdadeiramente serão meus, vamos ler junto, verdadeiramente serão meus, ser discípulo está ligado a permanecer na palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês se tornarão verdadeiramente meus discípulos. Não é a religião que me torna um discípulo, é o permanecer firme na palavra que me torna um discípulo. E isso aqui me tem chamado a atenção nesse texto. Inclusive o pessoal aqui começou a justificar, mas nós somos descendentes de Abraão. Tipo assim, mas eu já tenho religião, eu sou batizado na igreja, eu sou membro da igreja, isso e aquilo. Gente, o que Jesus disse, olha, se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. É só permanecer, que aí você vai se tornar um discípulo. Vamos entender mais dessa questão do ser discípulo. A fé, a decisão por Jesus é individual, só você pode fazer isso, ninguém pode decidir por você. Agora, a caminhada com Jesus, ela é coletiva. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, gente? Está claro isso? A fé é individual, mas a caminhada é coletiva, é junto, é com a galera, é com os irmãos. Todas as pessoas que a gente vê no Novo Testamento que foi crendo em Jesus, elas começaram a se juntar a algum grupo de discípulos. Que bom que você está aqui, porque você está procurando se juntar a um grupo de discípulos. E quando a gente fala de participar de uma comunidade, de um grupo de discípulos, a gente sabe que tem também, às vezes, pessoas que podem querer nos manipular, nos controlar, líderes, controladores. Não é isso que nós estamos falando. Não é ser um seguidor de pessoas, de homens, é ser um seguidor de Jesus. Agora, é verdade também, gente, que não tem como a gente caminhar na fé, como mais ou menos no tempo do livro de Juízes, que diz que cada um fazia o que queria. Como que você nasce de novo, nasce em Cristo Jesus, e não é orientado, não é aconselhado, não anda junto, não tem ajuda de ninguém? Verdadeiramente serão meus discípulos. Se você permanece firme, comece a andar junto, seja discípulo. E nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Quero chamar aqui mais uma pessoa para me ajudar. Você, esses meninos são uma benção. Vem cá, pode vir. Voluntariamente, ele merece palmas. Vocês todos perderam para ele. Porque o menino, rapidamente, voluntariamente, sozinho, ele levanta a mão e todo mundo aqui com medo. Que vergonha. Você vai fazer o seguinte, ser discípulo, temos algumas palavras que a gente vê para entender o que é ser discípulo. E agora você tem uma missão muito fácil, você vai me imitar. Me imitar, tudo bem? Todo o meu movimento, tudo aqui, você vai me imitar. Vamos ver se ele vai me imitar bem. Ok, gente?
Continua seu trabalho. Ser discípulo, uma das palavras de ser discípulo é akolutel, seguidor. Significa o quê? Você precisa seguir alguém. Seguir alguém. Isso é ser um seguidor. Por exemplo, você é amigo dele? Você é amigo dele? Você é amigo dele? Ele é amigo dele. Se você é amigo dele, o que acontece? Você anda junto com ele durante a semana? Sim, vocês se encontram, faz coisas juntas? Ah, é? Você não vê ele só uma vez no ano? Não. O que mostra isso? Ser discípulo, isso é muito bom, cara. É ser um seguidor. Seguir outra pessoa. A mão mudou. Parabéns. Obrigado. Seguidor. Andar junto. Você tem amigos, você anda junto com seus amigos. Isso é ser discípulo, gente. Ser irmão, ter comunhão, estar na igreja, isso é andar junto. Outra coisa que a gente pode entender e aprofundar sobre a questão de ser discípulo, uma outra palavra do grego, que é a palavra imitar, que é o que, como é seu nome? Miguel. O Miguel estava aqui me imitando. Ser discípulo é você imitar, é você aprender, é como aquela foto ali, ó. Você aprende com outra pessoa. Se você começou a caminhada na igreja, na fé, você precisa andar junto com pessoas de fé, para aprender, seguir Jesus com outras pessoas. Como é que eu vou aprender a seguir Jesus com pessoas que não querem seguir Jesus? Está claro isso, sim ou não, gente? Então é imitar, é seguir. E uma outra palavra ainda que é interessante para a gente entender o sentido de ser discípulo, é você ser um aprendiz. Aprendiz. E eu gosto muito dessa palavra, que a gente passa o tempo, a gente começa dizendo, eu já fiz faculdade, já fiz mestrado, eu já estou na igreja há tanto tempo, já batizei, já sou quase um semideus, e a gente começa a andar individualmente. E a nossa tendência é ser orgulhoso, cada um achar que faz o que quer, que sabe tudo, que não precisa ouvir uns aos outros, que não precisa prestar conta uns aos outros. Mas isso não é ser discípulo. Eu sou o pastor da igreja, o pastor geral da igreja, eu presto contas à igreja, eu presto contas às lideranças. Como é que você vai ser um membro da igreja e não presta contas a ninguém, não anda com ninguém, não quer ouvir ninguém? E é engraçado, porque se a pessoa, de repente, se a gente procura, tudo bem, de repente a pessoa sumiu, né, não está vindo na igreja, a gente, tudo bem, está acontecendo alguma coisa. Se você mandar uma mensagem ou procurar ela, tem gente, né, não é todo mundo, claro, e aqui não acontece com ninguém, graças a Deus, nunca aconteceu, vou bater aqui na madeira, nunca aconteceu isso, tá bom? Aí você liga para a pessoa, fulano, Ana Clara, Ana, o que aconteceu? Você está tão sumida. Aí a pessoa se ofende, já está cobrando, só porque eu fiquei uns 2 meses sem ir na igreja, já está cobrando. Não estamos cobrando, é ser discípulo, é se importar uns com os outros. Está claro, gente? E aí tem um outro lado que é interessante, que é o outro. E aí você não manda a mensagem, passou 2 semanas, você não procura a pessoa. Aí ela fala, já tem 1 ano que eu não fui na igreja e ninguém ligou para mim. Está claro aí, gente? Amém? Então, olha, ouça-me. Seja discípulo, somos aprendizes uns com os outros, amém, gente? Andamos juntos uns com os outros. Se alguém falou alguma coisa que você não gostou, você pode falar com ela, meu irmão, nós estamos juntos aqui, juntos, misturados, não fala desse jeito que eu não gostei desse jeito. Não precisa falar com o outro, é ser irmão, gente, é isso, é ser família. Errei, peça perdão, o outro errou, deixa ele pedir perdão, aceita, perdoe, isso é caminhada. Foi isso que Jesus falou, se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos, ou seja, vão andar comigo. Se vocês me abandonam, vocês não estão andando comigo. Não é ir na igreja por uma coisa, por outra coisa, por uma atividade, por um evento, é ir na igreja porque nós estamos juntos buscando a Deus, amém, gente? Amém. Permaneça firme, em segundo lugar, seja discípulo, amém? Vamos aceitar a orientação? Amém? Glória a Deus, vocês são uma bênção. Em terceiro lugar, Jesus falou também, para conhecer o poder da fé, conheça a verdade. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. Olha as condições que o texto vai colocando, como é interessante. Se você permanece firme,
se torna verdadeiramente um discípulo e conhece a palavra. Então, peraí, não é possível conhecer verdadeiramente a verdade sem ser um discípulo de Cristo. Deus não vai dar o que você não tem capacidade de entender. Não tem como. Deus não vai colocar sobre nós o que nós não temos capacidade de receber. Conhecerão a verdade, se permanecerem firmes, se tornar um discípulo, aí a gente vai conhecendo a verdade. Quem conhece a verdade é essa pessoa que é discípulo, que anda junto. Aí você fala, mas eu conheço muito da Bíblia, eu posso citar vários versículos bíblicos. Conhecer a verdade não é simplesmente citar a Bíblia. Citar a Bíblia, o maligno Satanás citou para Jesus. Foi ou não foi? Não é citar a Bíblia, isso não é conhecer a verdade. É muito mais que isso. É você de fato conhecer a profundidade da verdade. É mais ou menos como a gente vê, conhecerão a verdade, o que é que a verdade faz? A verdade os libertará. De acordo, eu vou conhecendo a verdade de Deus, a palavra de Deus, eu vou sendo liberto. Olha isso, gente, isso aqui é glória a Deus. De acordo, eu vou percebendo, peraí, eu posso viver uma vida diferente. Eu não preciso mais ser escravo desse ressentimento do meu passado. Eu não preciso ser escravo desse vício. Eu não preciso ser escravo dessa situação, dessa mentalidade. Eu não preciso ser escravo dessa dor. Eu posso ser liberto, viver a liberdade em Jesus. De acordo, você vai conhecendo a verdade, a profundidade da palavra de Deus. Ela vai te liberando, te libertando, te soltando, arrancando as cadeias da sua vida. Porque quando você está com a mentira na cabeça, você fica com aquilo, seguindo aquela mentalidade que você tem. Mas quando a verdade entra na sua cabeça, você rompe com aquela mentira que estava te prendendo. Amém, gente? Está claro isso? Então nós podemos ser livres, mais libertos nessa noite. Amém? Não sei se você já sofreu algum trauma, se você está enfrentando algum problema na área de sentimentos, de relacionamentos, se você enfrenta alguma questão com vícios, qualquer coisa que a gente enfrenta. O nome de Jesus tem poder para nos libertar. E aí, é interessante, coloca o último versículo, o 47. Vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Foi o que Jesus disse. Conhecer a verdade é isso, é dar ouvidos à palavra, à verdade de Deus. Ei, permaneça firme, permaneça firme. Em segundo lugar, seja discípulo, ande junto, aceite ser orientado, peça ajuda, siga as orientações. Em terceiro lugar, conheça mais a verdade, vai conhecendo a palavra. Tem alguma dúvida? Compartilhe isso, porque quando você vai conhecendo a verdade vai te libertando. Deixa o feminismo, deixa o machismo, deixa aquela visão antiga disso e daquilo, siga a visão do céu. Amplie, não limite a sua vida espiritual, gente. Somos nós que colocamos limites. Colocamos que até aqui Deus pode ir, aqui Deus não pode. Mas a verdade de Deus, quando nós vamos conhecendo, ela vai entrando como uma luz de poder e vai nos iluminando e vai nos libertando totalmente. Amém, gente? Amém. Podemos orar então nessa noite sobre isso?